você ler os mandatos internacionais, e o meu livro descreve isso em alguns lugares, em alguns outros lugares é um pouco diferente, por exemplo, na lei, mas eles estão lá para ajudar a levar o país para o mundo. Quando analisamos os franceses, o serviço internacional francês é sempre sobre promover a França no mundo, a língua francesa, e fazem coisas que, de repente, do interesse nacional não seria o que nós pensamos de serviços públicos de um radiodifusor público, por exemplo, e com certeza não implementam. Estão ajudando, não implementa essa política governamental. Então, portanto, eu diria que realmente é algo bastante diferente. Atualmente eu sou o presidente do Conselho Mundial de Agências de Notícias e as agências de notícias no mundo ainda, apesar de todas as mudanças, principalmente após as inovações tecnológicas, continuam produzindo 2/3 da informação publicada no planeta. Vocês, com certeza, devem se lembrar nomes de agências de notícias importantes, a Reuters, a Associated Press, a agência F, a ANSA da Itália. A Rússia tem 2 agências de importância bastante parecida, a Tartas e a RIA Novosti. E hoje, a maior agência em quantidade de clientes e de correspondentes no mundo é a agência chinesa, todos os cabos, a Xinhua. Mas quando nós observamos os 2/3 produzidos nesse mapa de agências, nós aqui no Hemisfério Sul não produzimos nem 5%, ou seja, não temos muito a ver com a elaboração e a distribuição de toda essa informação. Eu falo dessas agências de notícias porque é um tema que eu conheço e como apaixonado dessa região, que hoje é uma das principais regiões do mundo, onde temos água, temos energia, onde não há conflitos bélicos, região onde temos alimentos, e uma região que precisa construir essa nova comunicação, essa outra comunicação, não só não só em termos internos às nossas fronteiras, mas é importante construir nos meios públicos a nossa própria voz e lançá-la ao mundo. Isso através de exemplos como as fantásticas produções da BBC, da televisão espanhola, da televisão francesa, da televisão americana, mas eu acho que não só é importante, mas também é necessário. Interessante a proposta do canal internacional da EBC, que eu, confesso a ignorância, não conhecia até ontem. Você fazer uma televisão que tenha como prioridade os imigrantes brasileiros pelo mundo. Acho muito interessante isso. Eu vivi 12 anos fora do Brasil, numa época em que a comunicação não era tão simples, e eu imagino que seja um serviço de extrema utilidade pública. Aí, não sei também, é um desafio. Como é que vocês vão alcançar essas pessoas e interessá-las, atraí-las para a audiência da TV? Mas como proposta, eu acho extremamente atraente. Guilherme, vamos... Tá saindo? Oi, eu sou o Guilherme Strozzi, jornalista da TV Brasil e atualmente represento os funcionários da EBC no Conselho Curador. Quando a gente fala sobre mídia pública, é muito comum a gente falar sobre participação da sociedade na mídia pública. Essa participação, eu acredito, ela pode ser feita de diversas formas, mas falando sobre jornalismo, no Brasil é comum a gente dar o nome de jornalismo participativo para essa participação direta do cidadão na construção do jornalismo de uma mídia. No mundo ela é conhecida mais como jornalismo cidadão, ou citizen journalism. Eu queria saber do Toby e do Sérgio de experiências de mídias públicas pelo mundo que já adotaram o jornalismo participativo ou o jornalismo cidadão e quais critérios objetivos eles adotaram para essa participação direta do cidadão dentro do jornalismo das mídias públicas. E se vocês acham que essa é uma prática que deve ser estimulada como uma garantia de democratização da comunicação nos países. I think I'll pass to Bettina on that Vou one passar because she's... para a Bettina, porque ela é mais jornalista do que eu. Ela é jornalista, na verdade, eu não sou.
a noção do jornalismo participativo, ou cidadão, significando que o cidadão produza jornalismo, mesmo que não seja um jornalista profissional. Isso veio principalmente da internet. Agora, com base nos exemplos que eu conheço, que a maioria dos radiodifusores públicos na Europa, até este momento, o nível de participação é mais... Eles têm, claro, o fato que há mais envolvimento, porque você pode fazer comentários online, você pode enviar coisas online. Eles usam cada vez mais mídia, também as empresas comerciais usam cada vez mais o cidadão como um acréscimo. Por exemplo, envie-nos a sua foto do último furacão, por exemplo, esse tipo de coisa. Todos fazem isso. O que eles não fazem, mas o que você vê cada vez mais acontecendo na mídia comercial, para razões puramente comerciais, não para promover o envolvimento de cidadãos, é o seu chamado jornalismo em rede. Significa que você tem diferente... O New York Times faz isso. Eles têm pessoas que são seus cidadãos, jornalistas cidadãos pelos Estados Unidos afora. Eles não são pagos. E, na verdade, substituem muitas das pessoas que o New York Times teria que pagar. Os jornalistas que pagavam naquela cidade não pagam mais. Isso não tem nada a ver com participação. Então eu acho que deve ficar muito claro que você precisa traçar uma distinção, e eu não conheço exemplos. Os radiodifusores públicos, até este momento, usam toda essa nova tecnologia para promover mais envolvimento com o seu público, não para usar o público e os cidadãos como jornalistas não pagos. Eu acho que isso é um mundo perigoso da gente desenvolver. Estaba terminando de escuchar la traducción de Bettina. Eu estava terminando de escutar aqui a tradução da Bettina. Eu concordo com o que ela falou. Eu acho que nós precisamos conquistar mais participação por parte das nossas audiências, mas que o papel da mediação do trabalho jornalístico é algo que nós temos que conservar. Eu acho que a informação sem contexto, sem background, é algo que pode confundir muitas vezes e, sim, inspirar-nos também ou nos dedicarmos mais à participação dos diferentes locais, diferentes províncias, estados, e tentar exercer também aquilo que é a comunicação, o exercício circular, e mudar esse modelo vertical que antes era imposto na sociedade sem que ela pudesse ter um feedback, sem que ela pudesse interagir. Nós, na nossa região, estamos vivendo episódios, isso começou aqui no Brasil. O Brasil definiu a norma japonesa para a digitalização da sua televisão. E, a partir disso, a Argentina fez isso também, e outros países mudaram a norma. Hoje nós temos a maioria dos países com a norma NIPO brasileira e SBT, que é um exercício que nós devemos explorar, a de participação cidadã. No caso da televisão, como esse exemplo que eu mostrei, aproveitando essa característica múltipla que as novas tecnologias têm para ter uma expressão maior. E eu queria também, eu esperava que o Guilherme Canella estivesse aqui, mas o Toby Mendel está aqui, que é consultor e colaborador da Unesco, e vocês sabem que no dia 3 de maio, todo 3 de maio, é celebrado no mundo o Dia da Liberdade de Imprensa. Uma vez houve um encontro em Windstock, na Namíbia, ali as que estavam presentes naquele lugar, os que trabalham na comunicação africana, fizeram uma declaração que anos depois a Unesco tornou essa declaração no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Então nós vamos pedir à Unesco que, a partir da minha universidade, que esse nome seja mudado, porque esse nome muitas vezes é um eufemismo que é usado para esconder algo que é a liberdade de empresa e não a liberdade cidadã. Então nós queremos de verdade que esse dia seja chamado de Dia Internacional da Liberdade de Expressão. The Windhoek Declaration. Eu me referi a isso na minha apresentação, tá? Essa questão. O Sérgio vai ter de nos deixar agora, o Sérgio Novo, que ele vai correr para o aeroporto para pegar um avião. Vamos encerrar mesmo uma hora, a gente tem vários inscritos, vamos tentar ver se a gente consegue atender todo mundo.
A companheira lá do fundo, que já estava escrita. Cláudia, TV Comunitária de Niterói, campanha ética na TV. Bom, muita gente fala que o bom jornalismo é isento, mas particularmente eu acho que o jornalismo nunca é isento, porque ele pode ser equilibrado, ele pode ter vários pontos de vista, ser plural, mas ele vai sempre ser permeado de alguma maneira pelos valores de quem produz a informação, né? E eu não estou nem falando de opinião, estou falando de valores mesmo, questões ideológicas, morais. Bom, se a isenção realmente pode ser um horizonte, mas ela não é realmente possível, como fugir dessa parcialidade no jornalismo? Para quem que você está perguntando? Bom, quem quiser responder a pergunta. É impossível. É impossível porque você não vai deixar de ser você, eu não vou deixar de ser eu. Qualquer pessoa que escreve, que pensa, sempre escreve e pensa com os seus valores, com a sua cultura, com a sua tradição, com a sua vida. É impossível. O que se pode tentar é chegar o mais perto possível da isenção. Agora, isenção absoluta só se for jornalismo feito por robô, computador. Impossível fazer o que você sugere e você tem toda a razão, é impossível. Mas eu acho, apenas para... Óbvio que é impossível, é uma aspiração, como tantas outras coisas no mundo são aspirações. Mas com um bom senso você pode dizer, veja bem, isso aqui é equilibrado, com base no seu bom senso. Se eu perguntar alguma coisa a você, você tem uma opinião específica e você terá uma outra, e eu vou fazer a pergunta aos dois, é assim que se faz. Eu acho que às vezes nós tendemos a pensar demais sobre essas coisas, queremos definir o que é por que interesse, ao mínimo detalhe, como os advogados fazem, querer definir o que é viés e equilíbrio. Muito disso se torna realidade no trabalho cotidiano. Eu acho que o que é mais importante é que tenhamos, como jornalistas, a capacitação, o tempo, a confiança e a independência de fazer os juízos editoriais em vez de ser dito de cima que essa é a definição de equilíbrio. E é isso que você precisará seguir. Quando você faz alguma coisa para, como a BBC quer fazer, não faça isso. Dê aos jornalistas o espaço para tomar alguma dessas decisões. Não definam esses conceitos ao último detalhe, porque normalmente restringe as coisas e mata a inovação. Bom, outra coisa, obviamente, individualmente a objetividade perfeita não é possível, mas ao mesmo tempo nós podemos ter desenvolvido metodologia muito sofisticada para medir um viés político na mídia, por exemplo, e nós podemos razoavelmente, não perfeitamente, mas razoavelmente medir bem isso, e podemos ver que alguns, eu acho que foi descrito isso aqui, um caso extremo, a Fox, por exemplo, algumas emissoras são muito enviesadas e outras nem tanto. Então não deixa o perfeito ser o inimigo do bem ou do bom. Nós podemos ser bastante objetivos e podemos procurar ter um equilíbrio. E isso é um equilíbrio mais perfeito possível. Isso é algo que pode ser feito. A colocação que foi feita ontem por um dos palestrantes, que a colocação foi, para você fazer uma mídia de qualidade, você precisa ter jornalistas de qualidade, né? A minha companheira aqui abordou alguns aspectos da questão de conflito de interesses, né? Eu gostaria da opinião dos senhores em relação a isso. Para você, como o Frank Martins falou e o Carlos Eduardo também, jornalismo não é só no setor público que é bom, existe jornalismo e a mesma coisa, setor privado e setor público. Eu diria que as casas editoriais, nós temos grandes casas editoriais que são privadas, belas casas, que fazem um excelente trabalho de jornalismo. E tem também no setor público, né? Tem também no setor público. Então, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre essa questão, como construir, né? Nós já falamos de financiamento, uma série de questões, como construir um corpo editorial de pessoas, uma visão clara e adequada em relação ao trabalho que tem que fazer. E eu digo hoje, uma das coisas que me incomoda na Agência Brasil, é que nós recebemos diariamente em torno de 700 pautas, sugestões de pautas. Algumas da sociedade civil organizada boas, outras lobby de um, lobby do outro, não sei o que, incomoda. Tem que ter uma pessoa para ler 700 pautas todos os dias.